Então, agora os répteis, esses, aqui tem animal estranho, animal perigoso. Vamos falar sobre esses aqui ectotérmicos, os últimos ectotérmicos que nós vamos falar. Répteis também são ectotérmicos, ou seja, o corpo, sangue frio, o corpo não existe um sistema de regulação de temperatura, então o sangue se adapta ao ambiente. É tanto que de manhã cedinho, o sol tá saindo, os jacarezinhos eles ficam lá se bronzeando, lá na beira-rio, por quê? Para que o sol aqueça o sangue dele, que aí o animal quando tá de sangue frio, ele fica mais lento, preguiçoso, o metabolismo é mais lento, tá? Então os répteis eles gostam de pegar uma quentura. As cobrinhas elas não saem de manhã, mas às noites elas procuram os locais mais, as serpentes, os locais mais quentes, então elas enxergam por infravermelho, então elas conseguem identificar um local quente para que o corpo dela aqueça também, tá certo? Sistema de defesa. E aí, quando tá quente demais, eles têm que se esconder, os répteis. E aí eles entram em tocas, em buracos, em cavernas, entram debaixo da água, para que também o corpo não aqueça demais. Como eu disse, o sangue se aquece de acordo com a temperatura do ambiente. Então, quente demais é ruim, frio demais é ruim, tá? A maioria é diurna, tá? Então, aquece o corpo no sol. Eles têm a pele grossa que é hipermeável. Agora, é uma característica que permitiu os répteis invadir o ambiente terrestre. Os sapos dependem, os anfíbios dependem da água para a reprodução. Eles precisam estar próximos à água. Os répteis não precisam da água praticamente quase para nada, só para tomar um pouquinho, tá? A maioria deles, né? Na verdade, existem uns que vivem na água, mas não que ele precise beber muita água, tá certo? Precise muito da água, tá? Essa pele grossa impede que ele perda, que ele soe. Então, esses animais, eles não suam, eles não perdem água na forma de vapor como a gente. Então, aí eles conseguem viver no deserto aí, beber pouquíssima água, tá? Tem animal que vive no deserto, pessoal, réptil que vive no deserto, que eles não bebem água. Então, a água que eles obtêm é do alimento, tá? A água que vier no grilo que ele comeu, pronto, é aquela água que ele tomou, tá? Mas também ele não perde água por nada, ele economiza água. Então essa pele impermeável é uma adaptação que permitiu os répteis a viver no ambiente terrestre, tá? Locomoção. As cobras rastejam, não tem membros, tá? Por movimentos ondulatórios. Os que têm pernas rastejam, daí o nome répteis, o nome deles, né? Os aquáticos, como a tartaruga, têm a adaptação dos membros que permitem nadar, que parecem remos, tá certo? Então, dependendo do animal, como os répteis eles são bem diversificados, existem na água, na terra, tá certo? E aí depende do sistema de locomoção dele. A respiração é pulmonar, assim, eles já apresentam pulmões, tá certo? Que permite essa troca gasosa eficiente. Eu vou mostrar para vocês lá na frente a figurinha. A fecundação é interna. Eles são animais que botam ovos, tá? E o ovo dele é com casca. É outra adaptação que permitiu esse animal a invadir o ambiente terrestre. Até peixe põe ovos, anfíbios põem ovos, porém esses ovos não são protegidos por uma casca dura. Então esses ovos eles põem na água. Se esses animais, você pegar o ovo de um sapinho e colocar na terra, esse ovo ele vai ressecar, vai desidratar rapidinho. Já dos répteis não, como tem a casca que protege, então o ovo não desidrata e ainda tem uma grande quantidade de reserva nutritiva, que é a gema, tá? A geminha, que é o vitelo, ela é a reserva nutritiva. Então o embrião vai se alimentar desse vitelo e vai se desenvolver e aí formar um novo ser, tá certo? Alguns são ovíparos, ou seja, as fêmeas botam ovos, como as tartarugas, jacarés e algumas serpentes, tá? E alguns mesmo que como as cobrinhas, que às vezes está parindo lá, ia pariu a cobrinha, tá? Então as pessoas pensam que esse animal gerou dentro do corpo lá, tá certo? Mas na verdade o ovo estava dentro do corpo da fêmea e aí ele eclodiu dentro do corpo da fêmea, tá? Ela não pôs o ovo ficou dentro dela, tá? E aí o ovo eclodiu, abriu dentro dela e saiu a cobrinha. Ela parindo, a cobrinha, tá? Mas o ovo tava dentro do corpo dela. Então os répteis são animais que põem ovos, tá certo? Eles têm ovos, tá? Tá bom? Algumas serpentes, como as jiboias e os lagartos, são vivíparos. O embrião se desenvolve dentro da fêmea até o nascimento, que foi esse exemplo que eu acabei de falar, tá? Mas aí dentro de ovos, tá certo? Fica dentro dos ovinhos lá,
tá bom? Por exemplo, não é como a gente que possui a placenta, o cordão umbilical, e aí que é nutrido, tá? Que esse cordão umbilical nutre o indivíduo, o feto, tá? Então, os répteis não possuem esse sistema de cordão umbilical, de placenta, só vai aparecer lá nos mamíferos, tá bom? Aqui nós temos as divisões. Nós temos aqui os crocodilos, que é a ordem do crocodila, compreende jacaré, crocodilo, alligators, gaviais, que tudo jacaré, a gente vê lá, diz que é um jacaré, tá? Mas vocês botem pesquisem as fotos que vocês vão ver a diferença, tá? Nós temos os escamosos, da ordem Esquamata, que são as serpentes e os lagartos, tá certo? Serpentes e lagartos são escamados. E nós temos os quelônios, que são das tartaruguinhas. Tartarugas, cágados e jabuti. Então, aqui nós temos as principais divisões dos répteis, tá? As principais ordens aqui dos répteis, tá? Crocodilos, escamados e os quelônios, tá bom? Agora, as aves. Vejam só as principais características de ave. Falou em ave, vocês pensam em penas, não é? Pensam em voo, que é animais que voam, tá certo? Então, primeira característica, são animais endotérmicos. Então, aqui nós surgiu os primeiros endotérmicos. O que são endotérmicos? São animais que possuem um sistema de manutenção da temperatura. Ou seja, nosso corpo, nós também somos endotérmicos. Nós produzimos energia. Essa energia permite com que a nossa temperatura ela seja mantida, tá? É gasto energia para que a nossa temperatura do corpo seja mantida. Tá frio aqui fora? A nossa temperatura é 36. Tá calor aqui fora? A nossa temperatura é 36, tá? Com uma pequena variação, 36 e pouco, tá? Isso, o nosso corpo gasta bastante energia para manter essa temperatura, tá certo? E isso é uma evolução bem interessante. Até agora todos eram ectotérmicos, desde invertebrados até répteis, todos eram ectotérmicos. Então as aves são os primeiros endotérmicos. Apresentam bico, apresentam asas, apresentam penas, a fecundação é interna, ou seja, o macho tem que fecundar a fêmea, tá? Apresentam também ovos de casca dura. Então aqui nós temos as adaptações que permitiram esses animais a voar, tá? Voar, invadir o ambiente, invadir os céus, beleza? Até aqui nós temos o quê? Os invertebrados, os insetos, não é? Os insetos que voam. Até aqui o único que voava, tá? Que a gente encontrou aqui. E aí nós temos aqui as aves que também. Então, a endotermia é uma adaptação também que permitiu elas voarem. Desenvolvimento de penas, desenvolvimento de ossos pneumáticos. Os ossos pneumáticos são ossos ocos. Eles possuem muitas câmaras de ar, cheios de ar dentro desses ossos. E isso deixa o corpo da ave mais leve. Sistemas de sacos aéreos, ou seja, os pulmões desses animais são adaptados a armazenar muito ar. Então, isso também deixa o corpo da ave mais leve. Eu vou mostrar lá na frente a foto do pulmão. A ausência de bexiga urinária. Por quê? O que é que a bexiga faz? Armazenar água. Então, isso deixaria o animal mais pesado. Então, as aves não possuem bexiga urinária. Então, todas essas adaptações que a gente leu aqui, tudo isso, o objetivo é deixar o corpo mais leve. Os ossos são modificados também, apresentam ossos diferenciados. Tudo isso com o objetivo de deixar o corpo do animal mais leve para que ele possa, tá certo? Voar, tá bom? Aqui são as principais características. Já a reprodução das aves, I love you as aves. Elas são muito românticas. São os primeiros, praticamente, tá? Apresentaram um cuidado parental com os filhotes, ou seja, as mamães cuidam dos filhotes até os filhotes completarem a idade suficiente de se virarem sozinhos. Lá em peixe não cuida, anfíbio não cuida. Você vai encontrar lá nos répteis os crocodilianos. Os crocodilianos cuidam dos filhotes. A fêmea põe os ovos lá na areia, ela pastora o ninho. Quando os filhotes nascem, ela leva para a água e fica cuidando por um tempo, tá? Só os crocodilianos. A tartaruga põe o ovo, abandona, vai embora. A tartaruga não cuida de filhote. Cobra não cuida de filhote. Se pegar o filhote, coma a cobra, não tá nem aí. Não existe amor materno, tá? Então, as aves, os crocodilos apresentam e as aves também. Então, as aves é romântico porque já nós temos o casalzinho, não é só a fêmea que cuida. Existem vários exemplos que o casalzinho cuida, que nem os pinguins, o macho e a fêmea, eles dividem o cuidado com os filhotes, tá certo? Cuidam, preparam um ninho, cuidam lá do filhotinho até ele completar uma idade de se virar sozinho, tá certo?
Todas as aves são ovíparas, põem ovos. A fecundação é interna. Ao menos um dos pais cuida dos ovos, aquecendo e protegendo. Os ovos têm casca dura e nutrientes para o desenvolvimento do embrião. Então, elas são muito românticas, eu amo as aves por isso, tá bom? Agora, os mamíferos, o grupo que nós estamos inseridos. Principais características que todo mamífero tem. Mamífero mama, possui glândula mamária. É a glândula mamária, pessoal. Esses animais apresentam glândula mamária, então produz o alimento para o seu filhote. Isso é incrível. Nenhum outro animal, que a gente estudou até agora, produz o alimento do filhote. Tem que sair à busca do alimento e nós produzimos, nós mamíferos, tá? O nosso corpo é coberto por pelos, tá? Nós somos endotérmicos, nós controlamos a temperatura do nosso corpo. Os mamíferos têm cuidado parental, cuidam dos filhotes em todo o estágio de desenvolvimento. A fecundação é interna, a maioria é vivípara. Aí eu vou mostrar uma coisa bem interessante dos mamíferos que eu não sei se vocês sabiam. Ó, aqui nós temos os grupos dos mamíferos, eles são divididos em monotremados, e marsupiais e placentários, tá? Nós estamos aqui, ó, nós estamos placentários, a gente tá aqui. Os monotremados são mamíferos que põem ovos, não sei se vocês sabiam disso. Os mamíferos que são ovíparos, eles põem ovos, que incrível, que são os equidima, tá? Que tá aqui ele, ó, o exemplinho equidima ou, como é o nome, ornitorrinco, tá? E são animais bem estranhos. Aí parece pé de pato, bico de pato, parece um castor, é um animal estranho. Ele põe ovo, professor, ele põe ovo e ele é mamífero? Como assim? Sim, ele põe ovos, o ovo eclode e o filhote vai mamar. Não possui a mama, tá? Não possui a mama, o seio. Mas aí o leite escorre pelos pelos e aí o animalzinho fica lambendo aquele leite, tá? Bem incrível o monotremado, tá certo? Então são vivíparos ou ovíparos, aliás, que põem ovos, simplesmente isso. E nós temos aqui outra evolução, ó. Nós temos o mesmo ancestral comum que os marsupiais, que é o gambá, que é o canguru. Os marsupiais, eles são vivíparos, tá certo? Vivíparos. Aí o filhinho já se desenvolve dentro do corpo da mãe, não põe ovos. Só que aí eles possuem a bolsa que é chamado de marsúpio, tá? Então vejam só. O filhotinho desenvolve dentro do corpo da mãe, mas ainda sem estar pronto, sem estar preparado, sem estar totalmente desenvolvido. Ele sai do corpo da mãe e ele vai para o marsúpio, que é uma bolsa que se localiza fora do corpo da mãe, tá? Ele sai do útero, ela pare ele bem novinho ainda, e aí ele vai lá para o marsúpio, e lá dentro ele se agarra uma mama, fica mamando até completar o seu desenvolvimento. Passe para o próximo vídeo que o tempo desse se esgotou. Ué, não vai não? Não foi não? Alan, qualquer coisa pode chamar, viu? Eu tô dando aula, mas pode chamar. Eu cheguei aqui, viu? Tô aqui na Renault, cheguei agora. Os caras já estavam ligando pra mim. Vamos ver aqui. É o homem da água, é? É o homem da água. Já ligar pra ele. Tá xerenando. O clima hoje tá muito bom.
Ah, era outra coisa que eu ia botar lá no peixe, esqueci. Ó, a principal característica verificada nos répteis.